Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio. Avisos importantes: se organize, assista a videoaula com atenção, realize as atividades propostas, anote as informações importantes, solicite a ajuda do seu professor sempre que necessário. Lembre-se, você pode entrar em contato com o seu professor pelo Classroom, pelo mural do Classroom, pelo e-mail do @escola, e ele está ali para tirar todas as suas dúvidas. Responda às atividades obrigatórias no Google Classroom. Elas equivalem à sua presença em sala de aula. Como é que eu tenho presença? Como é que vão lançar falta de presença para mim? Responda às atividades que está computada a presença. Se não responder, vai falta, obviamente. Aula anterior, retomada de conteúdos 1. Então, na aula anterior, nós já começamos a fazer a revisão de conceitos e conteúdos mais importantes de todo esse trimestre que nós tivemos sobre estética. Aula de hoje, nós vamos continuar fazendo a revisão de conceitos, definições e abordagens mais importantes para a estética, ou seja, nossa aula de retomada de conteúdos número 2. Começamos com Hegel. Hegel afirma que todo real é racional e tudo que é racional é real. O fim da história é a efetivação do espírito, o que ele chamava de espírito absoluto, ou vontade do mundo, ou efetivação dos tempos modernos, qualquer uma dessas expressões. O desenvolvimento histórico podia ser equiparado ao desenvolvimento de um organismo. Acredita em uma regra absoluta, a qual é conduzir o homem para a liberdade. Então, pessoal, o Hegel é um autor que a gente chama de sistemático. Por quê? Porque ele cria sistemas. Então, ele faz com que a filosofia analise, critique e explique todas as áreas do saber. Desde a área das artes, da área das ciências, da área social, até chegar na própria filosofia em si. Então, a filosofia vai fazer um grande sistema, passando por todas as áreas do saber produzido pelos seres humanos, e, por último, a filosofia explica a si mesmo a partir de toda essa crítica, esse desenvolvimento cultural que ela pegou, analisando todos os saberes produzidos pelo ser humano. Hegel muda a direção à relação arte-natureza. O ato de criação e o produto criado mudarão mais intensivamente de estatuto. Para Hegel, a arte como um momento da cultura humana. Sua argumentação orienta-se sobre a relevância da arte para nós, leitores e intérpretes da cultura. Então tem aquela célebre frase do Hegel, que muitos citam, a maioria para criticar o Hegel, que o Hegel vai dizer: o rabisco de uma criança ao tentar desenhar e escrever sempre será mais belo do que a mais bela paisagem natural existente. Por que isso? Porque o Hegel fala que quando vocês, ou o filho de vocês, ou a experiência que o pai e a mãe de vocês tiveram, quando vocês começaram ali a fazer aqueles desenhos, ainda tudo torto, traziam: pai, mãe, olha aqui, e o pai e a mãe olhavam aquele desenho torto lá e falavam: nossa, filho, que maravilhoso, e te abraçava e te beijava, tal. Por que isso? Para incentivar você a entrar no mundo da cultura, no mundo da educação, no mundo dos letrados. O Hegel trata isso com muita importância. Tem alguns problemas apontados pelos seus críticos, que isso pode ser excludente, e conforme você interpretar o Hegel, sim, será excludente, é da filosofia dele. Por quê? Ele faz uma filosofia da cultura. Então o Hegel vai dizer essa frase por quê? O aprender da cultura, o desenhar, o expressar-se, para o Hegel vai ser mais importante do que a natureza. Ok? Quiz. Por que Hegel não dá valor à beleza natural? Letra A. Porque a arte é um momento da cultura humana? Letra B. Porque a arte não é biológica. Pensem e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora para a resposta do nosso quiz. Quiz. Por que Hegel não dá valor à beleza natural? A. Porque a arte é um momento da cultura humana? B. Porque a arte não é biológica? Resposta certa, letra A. Porque a arte é um momento da cultura humana. A educação estética. Agora nós vamos entrar num projeto do nosso grande Friedrich Schiller, que nós vimos aqui 2 aulas sobre ele, e sobre a importância que ele teve para a cultura mundial dentro da literatura alemã e literatura mundial, já que ele se tornou mundialmente conhecido pelo impacto de suas obras, teatros, poesias e escritos de filosofia. Um livro dele que mais nos interessa no momento é justamente um livro chamado Cartas sobre a Educação Estética do Homem. O que esse livro Cartas sobre a Educação Estética do Homem faz? Ele vai propor um projeto de educação do ser humano. Que tipo de projeto de educação do ser humano? É o que nós vamos ver agora, resumidamente. A teoria estética de Schiller vislumbrou a arte como meio de educar o homem para a liberdade. Vejam uma característica da modernidade. Todo mundo que vai estar ali no século XVIII, XIX, vai estar falando que a filosofia leva à liberdade, a ciência leva à liberdade, a política leva à liberdade. Vejam que a liberdade é um tema recorrente a partir do século XVIII e vai ficando cada vez mais forte até chegar ao século XX. A teoria estética de Schiller vislumbrou a arte como meio de educar o homem para a liberdade. Seu trânsito pela literatura, história e filosofia permitiu a idealização dos passos que, idealmente, deveriam ser dados pela Revolução Francesa. Então, o Schiller alimentava aí muitas esperanças com relação à Revolução Francesa, com relação a essas revoluções nacionais que estavam querendo um novo mundo, um mundo onde todos participassem, um mundo onde tivesse educação para todos, etc. A visão de arte, que possui utilidade em si mesma, e estabeleceu o teatro da tragédia como instituição moral. Por fim, o Schiller pretende o quê? Pretende que a arte tenha uma utilidade em si, no sentido que a arte educa o espírito, a arte pela arte, não a arte em comparação com as outras ciências. A arte em si mesmo tem conteúdo, cultura e uma própria educação. E é essa educação da arte, essa educação estética, que o Schiller vê como saída para o desenvolvimento da humanidade, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais livre. Lembre-se, liberdade. E dentro das várias artes, qual que seria a arte ideal? Para o Schiller, a arte ideal, que teria esse papel de educador por excelência, seria o teatro, mais especificamente o teatro da tragédia. Ok? A estética nietzschiana. Agora nós entramos num autor também muito polêmico. A irmã dele modifica alguns escritos e esses escritos acabam sendo usados pelo Partido Nazista, no início do Partido Nazista. Então o Nietzsche também é um autor tão bom, tão necessário, quanto polêmico e cuidadoso. Por isso merece de nós sempre um cuidado, certo? Com relação à estética de Nietzsche, nós aprendemos o quê? Que, principalmente ele no início da carreira filosófica dele, ele parte de 2 conceitos inspirados na Grécia Antiga. Esses conceitos vão se inspirar em 2 deuses gregos. O deus Apolo, que é o deus da luz, do conhecimento, e o deus Dionísio, certo? Que é o deus do vinho, o deus da festa, certo? Esses 2 deuses, o Dionísio e o Apolo, vão servir para conceitualizar, para virarem conceitos dos pontos de vista estéticos de Nietzsche. O apolíneo e o dionisíaco são conceitos que Nietzsche elaborou a partir das figuras dos deuses Apolo e Dionísio. O impulso apolíneo gera a arte figurativa, que são o quê? A arte das imagens, ok? O impulso dionisíaco gera a arte não figurativa, a música. Então o Nietzsche vai estar fazendo aqui distinção entre a arte que é figurativa, no sentido de figura, de imagem, e a arte não figurativa, que seria a música, ok?
Então o dionisíaco faz parte da música, o apolíneo faz parte da arquitetura, da escultura, da pintura, da poesia, certo? Quiz. O impulso que gera a arte figurativa é, letra A, dionisíaco ou apolíneo? Pensem, respondam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Quiz. O impulso que gera a arte figurativa. Letra A, dionisíaco ou apolíneo? Resposta correta, apolíneo. Arte figurativa, apolíneo. Arte não figurativa, Dionísio. Então, resposta correta, arte figurativa é apolíneo. Ok? Adorno e a indústria cultural. Dá para ser livre na sociedade de massas? Então, pessoal, agora nós vamos entrar numa galera aí, o Adorno, o Marcuse e o Benjamin, que vão tratar de um aspecto muito importante da estética contemporânea. A mídia, rádio, televisão, cinema. Agora podemos pensar também em internet. Tem vários sociólogos e filósofos pensando no impacto estético da internet. Mas na época deles, os recém-criados rádio e cinema. E eles também, quando vão desenvolver, aperfeiçoar esse conceito de indústria cultural, já vão ter contato com a popularização da TV. Principalmente Adorno, Horkheimer e Herbert Marcuse, certo? Esses três vão morar nos Estados Unidos durante os anos 50. E a popularização da televisão nos Estados Unidos e na Europa acontece durante os anos 50. Aqui no Brasil vai demorar quase 20 anos, anos 60 e 70, até todos, desde do trabalhador mais pobre até a pessoa mais rica da sociedade, terem televisões em sua casa. Vai demorar ali, no Brasil, cerca de 20 anos esse processo. Mas nos Estados Unidos e na maioria dos países europeus acontece muito rapidamente, certo? Ali, no final dos anos 50, praticamente quase todas as pessoas tinham uma televisão em casa, ok? Então, o Adorno e o seu parceiro de longa data, o Horkheimer, vão escrever um livro chamado Dialética do Esclarecimento. E nesse livro vai aparecer esse conceito chamado de indústria cultural, que até hoje é muito estudado nos cursos, que é esse papel da mídia, da televisão, do cinema, do rádio, especialmente da propaganda que se passa na televisão, cinema e rádio, como que eles influenciam ou não o nosso padrão de gosto, a nossa visão estética, o nosso apreciar da arte. A sociedade de massas, os indivíduos são manipulados. Manipulados por quem? Pela mídia. Na época que eles estavam escrevendo, quem que era a mídia? Cinema, rádio e televisão. Hoje também tem a internet, certo? Tem os grupos de WhatsApp, etc., Facebook, por aí vai. O que acontece? A mídia é o principal meio de massificação e manipulação de massas. Por quê?
transmite opiniões para todo mundo. O que é transmitido ali chega em todo mundo. E essa opinião, ela acaba influenciando pessoas, mesmo que por vezes seja uma opinião errada, mesmo que por vezes seja uma opinião falsa. Não está tendo agora aí, moçada, uma grande campanha contra as fake news? O Tribunal Regional Eleitoral, durante as eleições de prefeito, fez várias propagandas. Cuidado com fake news, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você escuta na rádio e tal. Por quê? É exatamente isso que o Adorno e o Horkheimer, em 1950, na década de 50, estavam falando. Qual que é o impacto da televisão, do rádio e do cinema na nossa vida? Hoje, qual que é o impacto da televisão, do rádio, do cinema e da internet, das redes sociais, etc. Certo? E eles veem um papel negativo. Eles falam, bom, o principal papel deles é nos influenciar para que a gente faça o que eles querem, não necessariamente o que seja a nossa vontade. No fim, todos se tornam iguais. Por quê? Mesmo pensando diferente, mesmo tendo poder aquisitivo diferente, mesmo tendo religião diferente, devido à propaganda maciça do rádio, da televisão e as propagandas e fake news da internet, nós acabamos sendo iguais. Então é uma diferença que, pela mídia, pela propaganda, pelas fake news da internet, é uma diferença que acaba sendo se dissolvida numa massa que vai sempre pensar mais ou menos igual. Ok? O impacto estético, então, dessa mídia. O rádio, a TV, discos, cinemas, jornais, revistas, internets, redes sociais. Todas elas formam a chamada indústria cultural. Através da mídia, o indivíduo é abalado esteticamente por um modelo de vida, por uma imagem da sociedade e do mundo. Então você recebe ali uma imagem padronizada de mundo. Ó, o mundo é assim assado. Se você não gosta dessa imagem do mundo, o problema é você, não o mundo. Então eles vão fazendo aí através de propagandas, de atores de personagem, etc., vão fazendo essa imposição de um mundo padronizado para você. Geralmente, ele acaba se conformando a esses padrões. Quem que é ele? Nós, eu, vocês estão nos assistindo, seus pais, seus avós, o seu vizinho. Por mais que a gente reclame, a gente acaba, aos poucos, paulatinamente, vagarosamente, aceitando esse padrão de mundo passado no rádio, TV, para nós. Okay? Por meio da mídia, então, são ditados o comportamento, a moda, os valores e as ideias. São criadas necessidades. Por que eu preciso trocar de carro, se o meu carro ainda funciona? Ok? Tudo em vista da manutenção e do prolongamento do sistema. Este mecanismo é denominado indústria cultural. Então, o que é indústria cultural? Esse mecanismo, rádio, televisão, cinema, internet e grupos sociais, que através de propagandas e fake news vão ditando para vocês o comportamento, a moda, os valores e as ideias que vocês e eu temos que seguir, que nós seguimos. Vão criando necessidade, trocar coisas. Por que trocar coisas se ainda funciona? Né? Então, esse mecanismo é o que é chamado de indústria cultural. Quiz. O que é indústria cultural? A produção de arte por uma indústria ou o mecanismo que dita comportamentos? Pensem, respondam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos à resposta do nosso quiz. O que é indústria cultural? A. Produção de arte por uma indústria ou o mecanismo que dita comportamentos? Resposta correta, letra B. Mecanismo que dita comportamentos. Herbert Marcuse, contra a revolução e revolta. Então, Marcuse também vai trabalhar nessa questão da mídia, da influência da mídia. O Marcuse vai mostrar que sim, somos manipulados pela mídia, ele vai concordar com essa tese da manipulação da indústria cultural, mas ele vai dizer que essa própria mídia abre espaço para que nós façamos uma contra-revolução, uma revolta a essa imposição de valores. E aí também alguns grupos sociais, a internet trouxe essa revolução, acho que para muito mais do que o Marcuse entendia. Benjamin. O Benjamin vai ter um texto, que está o nome aqui, A Obra de Arte na Sua Reprodutibilidade Técnica, que também é dos anos 30. O que é reprodutibilidade técnica? É você poder reproduzir ao máximo qualquer imagem, qualquer som, qualquer filme. Segundo Benjamin, essa reprodutibilidade ao máximo das artes tira a aura das artes. O que é a aura das artes? A aura é justamente o que torna uma arte uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Então, pessoal, o que é a aura que o Benjamin fala que se perde com essa reprodução em massa das imagens, das ideias? A questão da originalidade. Então, essa reprodução em massa perde a aura. O que é a aura? A aura é a originalidade, a autenticidade e a unicidade das obras de arte. Obra de arte, Heidegger. O Martin Heidegger também vai ter um livro dessa data, anos 30, 35, 36, que se chama A Origem da Obra de Arte. Só que ele vai ter aquela pegada ontológica da obra de arte. Então, para ele, a essência e a origem da arte estão fora da teoria da disciplina estética. Existe uma concepção de arte anterior à estética. Para isso, ele vai retornar à arte grega antiga, anterior a Platão e Aristóteles, na pré-discussão entre forma e conteúdo, técnica e mimesis. Então, aquele passo atrás para tentar descobrir a essência, a ontologia da obra de arte. O ser humano possui um lugar indispensável para a criação de obra de arte, aquele ser humano chamado Dasein, que é o ser aí, certo? Mas não é dele que depende o desvelamento da arte, pois o desvelamento acontece através da própria arte. A arte também tem esse poder que o Dasein, o ser aí, tem. Resumindo, na aula de hoje, estudamos Hegel, Schiller e Educação Estética, a estética de Nietzsche, Adorno e a indústria cultural, Marcuse e a arte, Walter Benjamin, a reprodutibilidade da obra de arte, e o Heidegger com a sua origem da obra de arte, a sua ontologia da arte. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.